Hoje eu vou te mostrar tudo que eu paguei para ser au pair aqui nos Estados Unidos. Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos e aqui no canal eu conto um pouquinho como é que funciona esse mundo de au pair, Estados Unidos e tudo mais. Faço muito conteúdo lá no Instagram também, então já me segue para mais dicas. Hoje eu vou contar pra vocês quanto eu paguei no meu processo de au pair. Lembrando que esse é o processo pros Estados Unidos. Aqui no canal eu falo sobre os Estados Unidos. Eu vou contar sobre a minha experiência. Então, assim, tudo depende da cotação do dólar e tudo mais, mas já dá pra ter uma base, tá? Eu vou pegar meu computador e eu vou compartilhar a tela com vocês pra vocês irem vendo como que funciona, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma planilha de tudo que eu gastei. Eu anotei muitas coisas. Teve algumas coisas que eu coloquei meio arredondado, mas teve algumas coisas que eu coloquei certinho. No meu caso, eu já tinha CNH e tudo mais. Vocês vão ver na tabela certinho como que funciona, tá? Então, vamos lá, gente. Eu fiz essa planilha aqui com os meus gastos com o au pair, que é essa primeira coluna. Fiz uns gastos extras que vocês poderiam ter com o au pair, que no caso eu já tinha essas coisas, não precisei gastar. E os gastos que podem surgir dependendo da sua localização, dependendo de tudo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, os meus gastos com o au pair. Pra quem não sabe, o au pair tem que ser feito por uma agência. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo certinho, essa questão da agência, qual é melhor pra você e tudo mais. Vai lá ver, eu vou deixar aqui no card. Eu escolhi a au pair na América, tá? E na au pair na América, você tem que pagar uma inscrição na agência que custa $795, que é esse primeiro valor aqui, ó, $795. Se você não tiver o passaporte e tudo mais, você vai ter que começar a dar entrada. Então, assim, eu coloquei o valor do passaporte, que é 257. No meu caso, eu já tinha o passaporte, porque eu já tinha visitado outros países antes, então não precisei tirar. Eu coloquei o CNH aqui, porque antes de você fazer a inscrição na agência, você tem que ter a CNH, tá? Eu já tinha CNH, eu ganhei da minha mãe quando eu fiz 18 anos. Eu paguei na época 1.800, mas eu pesquisei uma média, assim, na minha cidade, tava 2.200, eu sou do estado de São Paulo. Então, coloquei isso. Então, assim, você tem que tirar a CNH e o passaporte nesse meio tempo. No caso, eu já tinha, então não precisei pagar nada, só a inscrição da agência, tá? Depois que você faz a inscrição na agência, que você já tem esse valor da CNH e já tem o seu passaporte, você vai atrás dos exames médicos e tudo mais. Eu tenho um convênio, foi tudo pelo meu convênio, mas eu coloquei aqui o valor, coloquei um valor aproximado de R$300, que é um valor de um exame e uma consulta. Eu fiz o check-up geral, como eu disse, eu tenho um convênio, e para você preencher o application, eles te pedem um formulário médico. Então, você tem que ter um médico para assinar para você. Então, isso é muito importante você ter um dinheiro guardado para isso também. Coloquei aqui os gastos que podem surgir caso você não tenha convênio, né? Depois que você preenche o application e tudo mais, você ficou online, você vai achar uma família, né? Aí, você não vai gastar com nada nesse meio tempo, tá? Você achou a família, aí vem a sua taxa do visto. O visto, pra mim, foi R$928, tá? Aqui, ó, R$928. Eu passei no cartão, tudo certinho. E logo que você passa no cartão, você já consegue agendar e tudo mais, preencher o seu DS. E, tirando o visto, nesse meio tempo, depois de uns 2 dias, eles mandam, a Au Pair na América manda pra vocês a taxa do match, que seria os $500 da agência, tá? E como que funciona? Eles disponibilizam isso no site para vocês. Vocês vão entrar e vocês podem pagar pelo cartão de crédito ou por transferência bancária, se eu não me engano. Mas eu fiz pelo cartão de crédito. Eu até coloquei um comentário aqui falando que eu paguei $500. Mas no total eu paguei R$2.732,75. Como que funciona? Quando a gente passa o cartão de crédito, ele tem a taxa do dólar do dia. No meu caso, no dólar tava 5,46 no dia, tava um dólar bem alto. E você tem que pagar o imposto sobre isso. Eu paguei o IOF, né? Eu paguei uma taxa de IOF aí. Eu paguei 165,38 de IOF. Foi uma taxa bem cara, sim. Foi a coisa mais cara do meu intercâmbio, né? Logo depois que você tira a taxa e tudo mais, você vai solicitar a sua PID, que é a sua carteira de motorista internacional. O estado de São Paulo, infelizmente, é o estado mais caro. Paguei 362, lembrando que R$11 foi de taxa de entrega na minha casa. Então, assim, é muito caro, né? E vamos falar a verdade, quando você chega aqui, você pode dirigir com o seu passaporte por 3 meses, pelo menos no estado que eu estou, que é o estado de Illinois, você dirige por 3 meses e depois você tem que tirar a carteira de motorista. Então,
as agências obrigam você a tirar a PID, mas você acaba não usando, né? Então, assim, o meu total de gastos que eu tive com exigências de fato foi 4.818. Esses foram os gastos que eu tive que fazer, senão eu não embarcaria, tá? Lembrando que eu já tinha CNH, que é o primeiro passo, e já tinha o passaporte. E eu coloquei os gastos extras que eu tive, que foi os presentes para a Host Family. Uma coisa que, assim, eu me arrependo um pouco de ter gastado todo esse dinheiro. Eu comprei algumas coisas para as minhas crianças que elas gostaram, mas eu comprei algumas coisas para os meus chefes que eles não usaram tanto e poderia ter gasto menos, entendeu? É uma coisa que dá para economizar, não precisa gastar tanto. Eu comprei muito doce, eu comprei sabonete, eu comprei tudo. Esse valor aqui de 200 eu coloquei arredondado, mas eu acabei gastando um pouquinho mais. É que eu não tenho tudo detalhado, mas eu gastei um pouquinho mais, tá? Então, ao todo, o meu processo, tá? Eu já tinha tudo, eu já tinha convênio, eu já tinha tudo. Foi R$ 5.018 a tudo. 5.018. O programa necessariamente para me embarcar foi 4.800, mais os presentes para a Host Family, 5.018. Aí, eu coloquei esses gastos extras aqui, a gente já falou sobre o passaporte e sobre a CNH, né? Mas tem esse dinheiro a primeira semana. No meu caso, a minha mãe me deu, porque ela já tinha uns dólares em casa, ela me deu. Mas, por conta da pandemia, eles não estão tendo mais o treinamento. Eles indicam trazer $200, que seria a sua primeira semana de salário, caso você queira comprar alguma coisa na sua primeira semana e tudo mais. E quando estava tendo treinamento, você tinha esse dinheiro, porque às vezes você ia fazer algum tour em Nova York ou alguma coisa e queria gastar, então você tinha esse dinheiro. Agora não, por conta da pandemia, eles só estão. Você só chega direto na casa da família, então eu particularmente não usei, porque a primeira semana eu fiquei com a minha família, eu não trabalhei, não recebi, mas também não gastei nada, porque eu fiquei com eles, né? Então, não gastei nada. Agora, se você tem intenção de gastar na primeira semana, quero comprar uma coisa, não tô levando roupa nenhuma, quero comprar, traga o dólar, né? Eu não aconselho assim, a trazer por alguma emergência, mas não aconselho você a comprar tudo na primeira semana. Então, assim, esses gastos que são extras, que são importantes, assim, eu coloquei e deu mais ou menos R$ 2.000, R$ 2.500, 2.657, né? E esses gastos que podem surgir também, que seria no caso, por exemplo, eu não tenho mala. Você pode despachar 2 malas e trazer uma carry-on. Então, assim, tem muitas meninas que não têm mala. Eu já tinha mala, peguei algumas da minha mãe e foi isso mesmo. Mas tem muitas meninas que não têm. Eu pesquisei um kit de 2 malas de uma carry-on, tá mais ou menos de 300 a 500 reais, tá? Que é esse valor que eu coloquei aqui. Aí eu coloquei essa passagem para São Paulo-Rio, porque geralmente as agências, os embarques são feitos em São Paulo, em Guarulhos, ou no Rio de Janeiro. E para quem mora longe, por exemplo, eu já morava no estado de São Paulo, mas eu conheço muitas meninas que moravam em Santa Catarina ou alguma coisa do tipo, então elas tiveram que pegar um voo da cidade delas para Guarulhos. Então, assim, eu coloquei esse dinheiro aqui, os R$ 200, né? Eu sei que às vezes é mais, dependendo do local, às vezes é menos, mas eu coloquei uma média aí de R$ 200, tá? E como eu já falei, os exames médicos. Coloquei uma média de 300, mas, né, nunca se sabe. Então, assim, você gasta de 800 a 1.000 se você não tiver essas coisinhas, assim, meio que preparadas. Então, assim, gente, o intercâmbio de au pair, ele não é um intercâmbio caro. Tem vários jeitos de você economizar conforme você vai trabalhando. Por exemplo, eu trabalhava, então eu guardava metade do meu salário. Eu morava com os meus pais, óbvio, mas eu guardava metade do meu salário focado nesse negócio do intercâmbio e tudo mais. Enquanto isso, eu fui estudando inglês. Então, assim, dá pra você conciliar isso, sabe? Consegui guardar. E com um mês aqui, 1 mês e meio, mais ou menos, eu já recuperei todo o dinheiro, né? Você ganha mais ou menos $800 por mês. Então, $1.000 já vai ser mais que suficiente, né? Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa os comentários aqui do que vocês querem ver, tudo certinho sobre au pair. Me segue lá no Instagram e volta pro próximo vídeo, tá bom? Beijo, fui!